Fala galera, aqui é a Paty Maia. Tô rindo porque é a terceira vez que eu falo fala galera, aqui é a Paty Maia. Minha irmã tá aqui passando quarentena na minha casa e dizendo: Patrícia, pelo amor de Deus, sai disso. Muito bem. Eu quero dar um beijo muito especial pra vocês todos aí do Doppler e dizer que eu sei que a gente se sente meio aí no esquema The Walking Dead, né? Oitava semana, 36º dia. Bom, não pode ser 36º dia se nós estamos na oitava semana. Mas enfim, eu sei que o que vocês precisam é que a gente seja sintético, que a gente seja objetivo e que a gente ajude o máximo possível com a quantidade gigantesca de conteúdo que vocês estão recebendo. Por isso hoje, façam um asterisco nessa aula, uma aula de suma importância. Eu sei que é meio que do professor sempre falar: nossa, mas essa aula é muito importante, mas eu não sou assim. Eu digo pra vocês sempre: ó, isso aqui cai muito, isso aqui nem tanto, foque nisso. E essa é uma aula que vocês precisam de um cuidado. Por quê? Porque estamos falando de um romantismo, ainda por sinal. E olhem o tanto que é importante. Estamos na terceira semana e hoje a gente ainda não termina o romantismo. A gente tem romantismo nessa apostila 2 ainda a dar a pau. Por quê? Porque é uma matéria que de fato cai. Ah, Paty, mas não é porque ela é muito maior? Não é. Existem escolas literárias bem mais gigantescas, mas a gente não estuda com tanto cuidado. Essa é de fato uma escola que merece um olhar especial, porque ela parece demais. Acho difícil numa bateria aí de vestibulares que vocês vão prestar não conhecer ou não enfrentar alguma questão de um dos autores que nós discutiremos hoje. Aliás, esse detalhe é importante. Hoje a nossa aula vai ser sobre o conteúdo do tema 19, que diz respeito ao Alencar e o romance romântico. Vale a pena para quem gosta de anotar e manter o conteúdo sempre organizado? Vou mostrar para vocês um esquema para que vocês estejam alinhados comigo e a gente fale a mesma língua, mesmo que distante. Vamos lá? Muito bem, dopplerianos, o seguinte: quando a gente estuda romantismo, a gente sabe que o romantismo se subdivide. Romantismo Brasil, romantismo Portugal. Portugal nós já fechamos, estamos no romantismo no Brasil. E o romantismo no Brasil ainda tem uma subdivisão: romantismo poesia e romantismo prosa. A aula passada nós fizemos 3 aulas em 2, porque a gente estava falando de 3 gerações e tinha mais sentido falar delas juntinhas e deixar um espaço maior para falar desse momento da literatura, que é o romance indianista do Alencar. Então, hoje nós falaremos da aula 19. Muito bem, pessoal, diferente do que eu faço todas as semanas, em que eu começo a falar com muito cuidado sobre o contexto histórico, hoje eu vou dar só uma pincelada. E por que motivo? Porque a gente já estudou o romantismo e o contexto histórico é exatamente o mesmo. Ainda estamos falando do mesmo período, ainda estamos falando de romantismo no Brasil. A única diferença é que agora, ao invés de falar de poesia, nós vamos falar de prosa. Para você que não se lembra muito bem do conteúdo da aula passada, vamos pincelar aí alguns momentos importantes da história. Estamos falando em um período da Revolução Industrial, todo aquele ciclo do carvão. Outro ponto de ordem é a Revolução Francesa. E abro um parêntese para um cuidado maior com esse item, porque o romantismo tem como subtítulo a arte burguesa. Então a burguesia tem um peso muito importante nas determinações dessa escrita. Afinal de contas, a burguesia tinha o poder econômico, conseguiu por meio da Revolução Francesa o poder político, e agora a literatura vai dar para ela esse status do poder cultural, do intelecto, através justamente dos textos. Então, pontuando de novo: Revolução Industrial, Revolução Francesa. Tenho que destacar num Olhar Brasil aí a independência em 1822 e tudo o que acontece, né, que antecede essa independência. Então, começando em ordem cronológica, desde a saída da família real de Portugal, por conta das invasões napoleônicas, a vinda dessa família real para o Brasil, até a gente ter, então, a independência. Esses são os pontos principais desse momento, e aí a gente volta agora, embasados historicamente, a relembrar um pouquinho do conteúdo da produção escrita. O que tudo isso tem a ver com literatura? Embasados por esse contexto histórico, a gente vai relembrar algumas características dessa escola literária. Idealização, sem sombra de dúvida, é uma palavra muito forte. Uma idealização que eleva a realidade num grau de quase um escapismo. Ou seja, pensa no plano da realidade. Ele vai idealizar tanto a realidade que isso vai transformar muitas vezes num exagero tão extremo que beira um escapismo mesmo, fugir da realidade.
A liberdade de expressão é mantida, agora eles não são nem mais teocêntricos, nem antropocêntricos, eles são egocêntricos. O ego, o eu, tá em primeiro lugar. Por conta desse escapismo exacerbado, a gente tem um nilogismo, porque as coisas às vezes parecem, para, que isso, velho, nunca isso ia acontecer, como uma realidade, e o nacionalismo, que não é uma novidade pra ninguém. Termino com esse nacionalismo para dizer para vocês que tem muito a ver com esse conteúdo da aula 19, mas quero fazer uma observação. Estamos falando de romances, muitos deles folhetinescos. O que quer dizer um romance folhetinesco? Eles vinham no rodapé do jornal. Então imagine a pessoa comprava um jornal e no final desse jornal vinha aí capítulos, sempre curtinhos, né? Mas que no final tinha um clímax que te fazia querer comprar o jornal no dia seguinte para manter essa história, para ter uma audiência, para continuar o capítulo. Isso se parece demais com o que nós temos hoje em dia? As novelas, sem sombra de dúvida. Então é muito possível, aliás, eu acho que seria muito inteligente uma questão que aproximasse os romances românticos, os romances folhetinescos, ao contexto, às ideias, ao mesmo segmento das novelas vividas hoje. Inclusive criticamente dizendo, sabe? Muitas vezes o quanto isso se torna alienado, o quanto o final feliz é marcante, enquanto os padrões são determinados nesse tipo de novela, o protagonista sempre tem todas as características do bem, enquanto o antagonista se veste totalmente de um lobo mau. A mesma ideia, mas transfigurada aqui em 1800 em um texto folhetinesco, em um romance de rodapé, ok? Existem muitos nomes nesse movimento. O Manuel Antônio de Almeida, o Joaquim Manuel de Macedo, mas de longe o nome que vocês têm que ter com mais cuidado é o José de Alencar, José Martiniano de Alencar. O Alencar escreveu tantas obras nesse contexto em que a gente disse que a literatura se transformou também num produto a ser comercializado, né? Em que se via o ibope, em que se via o lucro, em que você via a disseminação da literatura, que essas produções foram feitas em larga escala. Obviamente a gente não consegue estudar todas as obras do Alencar, mas a apostila selecionou algumas, eu ainda acrescentei e a gente vai começar a fundo conhecendo esse autor. E é assim, no meio de todos esses autores, que a gente olha mais de perto para a produção alencariana. Bom, primeiro existe uma divisão que ela é muito mais didática do que de fato com cara de vestibular. Mas acho válido a gente pincelar um pouquinho sobre isso também. A obra do Alencar ela pode ser dividida em uma obra primitiva, histórica ou de pós-independência. Essa obra primitiva ele vai falar mais de lendas, então ele vai tratar o Brasil mais próximo do indígena mesmo. Enquanto no histórico, a gente vai ter um olhar mais para o Brasil, para a terra, para o que é nativo, para o solo mesmo. E essa pós-independência vai trazer traços nacionais também, mas mais voltados para o que é regional. E aí, por isso, um exemplo, Tio. Enquanto numa obra histórica nós temos as Minas de Prata, e a produção primitiva se destacaria Iracema, Ubirajara ou Guarani. Muito bem? Partindo daí, a produção, aproximei aqui para cada uma, né? Partindo daí, a produção do Alencar é, como eu disse, gigantesca. Olha a quantidade de obras feitas por ele. E aí vocês reclamam de escrever uma dissertação pro Walsh, né? Então vejam só a quantidade de romances que esse cara escreveu. A gente, obviamente, selecionou os que são mais relevantes, os que são mais cobrados, mas facilmente vocês conseguem encontrar aí resenha de todos eles. Tati, sinceramente, você acha que vale a pena olhar com cuidado cada um? Não acho. Até porque quando aparecem questões sobre o romantismo, elas são questões muito interpretativas. Então, se você saca a ideia do romantismo, se você entende as características, se você tem base no contexto histórico e conhece as principais obras, vocês vão tirar de letra. Muito bem? Hoje, como a aula 19 vai falar sobre romance indianista, esse é o nosso foco. A gente fala desse romance indianista desde o primeiro momento que a gente falou do romantismo, porque a gente sabe que o índio foi uma escolha do romantismo para trazer a brasilidade que faltava. Já disse para vocês e repito, tudo isso que a gente vai ver como resgate das lendas, exaltação da natureza, tentar trazer esse contato com o índio, o nacionalismo, os temas históricos, a idealização, todos esses fatores, eles vão transfigurar a figura do índio como uma fantasia. Então a gente não vê esse resgate
de forma genuína, a gente não vê esse nacionalismo de forma original, a gente não percebe esse contato do índio de uma forma verdadeira, não. O que a gente enxerga no romantismo indianista é a tentativa de escolher esse herói nacional, mas uma tentativa falida. Digo falida por uma relação importante que acho válido a gente discutir. Só quero abrir um parênteses aqui com vocês, antes da gente seguir, quanto à visão e à escolha do índio como herói nacional. Essa escolha que foi feita em 1800, ela vai ser replicada em 1922, numa semana super importante. Qual semana? Semana de Arte Moderna, exato. Mas existe uma diferença. Na minha opinião, tá? Minha mera opinião, quem sou eu para falar do Alencar, né? Mas a escolha do Alencar é uma escolha muito mais falida do que o que acontece depois no modernismo. Por quê? Porque no modernismo, figuras como o Macunaíma vão aparecer de novo, trazendo as lendas, trazendo essas rapsódias, trazendo a figura do indígena. Mas agora, um indígena muito mais próximo do brasileiro real. E não esse índio que nós vamos conhecer hoje, esse índio idealizado. Quando ele vai falar da Iracema, o Alencar, ele vai falar da Iracema com os pés mais leves do que a ema selvagem, com o hálito mais doce que a baunilha, com os cabelos mais negros do que a asa da graúna, enfim. Ele vai descrever esses personagens, mas trazendo recortes muito ilógicos, muito escapistas. Quando ele mostra a Iracema, ele poderia mostrar a Iracema como uma índia forte, mas como uma índia verdadeiramente brasileira. E não é isso que vocês vão observar. Então, agora que eu vou contar o enredo, traçar pontos importantes, analisar com vocês algumas simbologias e como isso pode aparecer no vestibular, já mantenham esse teu olhar crítico para perceber que não é só uma história de amor. Existe por detrás essa imagem de um índio na tentativa de ser original, mas que cai na mesma questão de um índio copiado da Europa. Comecemos então por O Guarani. Pessoal, o Guarani se passa em 1604, então nós estamos falando de século 17. O casal protagonista dessa obra é a Ceci e o Peri. Aliás, eu já vi várias mães de gêmeo colocar o nome das crianças de Ceci e Peri, o que é uma vergonha, coitada das crianças, até porque ele, sendo crianças, né, e sendo irmãos, não pega um nome bom de um casal, né, a não ser que seja um incesto. Mas enfim, deixemos isso para o realismo do Eça de Queiroz quando ele fala de Os Maias. Entendedores entenderão. Mas voltando para o Guarani, temos aí a Ceci, uma mulher branca, de bochecha cor-de-rosa, com trejeitos todo europeu. Afinal de contas, ela é filha desse casal, que é um casal que tem muita grana, um casal português, que é o Dom Antônio e a Dona Lauriana. Eles que são portugueses acabam ficando na região de Paquequer, que é um rio, né? Num Brasil que é esse Brasil bem colonial, né? Selva e todo esse universo. Enfim, saindo aí então do espaço que se passa nessa região do Rio de Janeiro, vamos entender o núcleo familiar dessa história. A Ceci e o Peri são os protagonistas. O Peri é um índio e a Ceci é uma mulher branca, mas de bochecha rosa, com todos os estereótipos mesmo de uma Cinderela, tá? A família dela, que é o pai, Dom Antônio e a Dona Lauriana, são portugueses que ficaram no Brasil por conta mesmo de questões políticas em Portugal que estavam tensas. Então eles resolvem ficar. Fazem parte também desse núcleo aí familiar o Diogo, que é o irmão da Ceci, e a Isabel, que na verdade é uma enteada ali. Você percebe que ela é uma filha de um outro casamento do Dom Antônio, mas que ela fica ali na casa como sendo uma prima da Ceci. Mas ela é uma meia-irmã da Ceci. Muito bem. Além desse núcleo familiar, nós temos um antagonista, que é o Loredano. O Loredano é um chefe dos empregados da família aí da Ceci. Importante a gente lembrar o seguinte, essa família, eles vivem no meio da selva, mas num mini castelo. É como se fosse assim, um senhor feudal no meio aí do Rio de Janeiro. Porque ele tem um casarão, e nesse casarão eles vivem muito bem, e tem várias pessoas que trabalham para ele. O chefe dessas pessoas, inclusive esse Loredano. Por que ele é um vilão? Porque ele tem um plano. O plano dele é destruir a família toda e raptar a Ceci. Porque a Ceci é a típica donzela desejada por todos. O Peri é apaixonado por ela. O Loredano quer raptá-la. O Álvaro de Sá, que é um outro nobre que lá fica na história, também quer cortejá-la. Então, bem aquela figura da mulher como um objeto. O Peri vai conhecer a Ceci
justamente porque a Ceci tá caindo, ela cai de uma pedreira e aí ela grita por socorro. Aliás, tem até essa cena aqui que eu fiz a proeza de captar nos primórdios do YouTube. Vejam só, tá? Ouviram o gritinho antes? Era o gritinho dela caindo. Escutem. Eu já racho. E o Márcio Garcia, gente, é o Peri. E aí ele sai em busca aí dela. Mas entre nós aqui, né, gente? Que indião. Deixa o meu marido ouvir isso. Que é isso, Brasil. Sábado ficou até mais animado. E aí ele vai buscar, né? Tentar achar onde foi esse grito. Ó, essa resolução é um pouquinho melhor, hein, gente? Que é isso, Brasil? Nossas terras são mais lindas, nossas... Até esqueci o hino nacional. Para de ser idiota, Patrícia. Muito bem. Ele vai olhar aí pra Peri, tô desconcentrada com esse índio, gente. Ele vai olhar aí pra Ceci bem como aquela mulher indefesa, né? Mal sabia do BBB 20. Mas ele com esse príncipe que salva uma donzela indefesa. Eu me recompus aqui, deixa eu contar o enredo, a história pra vocês. Muito bem, depois que a Ceci foi resgatada lá dessa pedreira, o pai dela começa a achar que seria bom ela ter um guarda-costas. Afinal de contas, ela é uma mulher indefesa naquela selva. E aí eles contratam o Peri para ser meio que esse guarda-costas da Ceci e eles se apaixonam. Então é claro que de uma maneira ainda muito ingênua, tanto da parte dela quanto da parte dele, a gente percebe esse sentimento aí pelos dois. Bom, então ela que está sendo cortejada pelo Álvaro e não vai dar certo. Aliás, esse Álvaro que acaba dando certo com a irmã dele, com essa meia-irmã que é a Isabel, que sempre gostou dele e sempre vê a figura da Ceci conseguindo conquistar todos e ela não, o amor, o grande amor da vida dela, inclusive, que é o Álvaro. Mas acontece um incidente. O irmão dela, o Diogo, acaba no meio da selva, um dia que ele estava sozinho, numa caça, matando, aliás, inclusive sem querer, mas ele acaba matando um membro de uma tribo rival, que é da tribo Aimoré. Só que quando essa tribo Aimoré vê alguém da tribo dele sendo perdido, eles vão julgar vingança. E eles vão falar, nós só vamos sossegar o dia que a gente, de fato, matar essa pessoa que tirou a vida de um dos nossos integrantes. E aí eles vão declarar uma guerra aí à família da Ceci. Mais um motivo ainda para o Peri protegê-la. Nesse meio tempo todo, o Peri tem uma ideia. Ele pensa, olha, já que a gente percebe que vocês vão ser invadidos, eu tenho uma sugestão. E ele vai fazer essa sugestão pro Dom Antônio. Ele fala, olha, eu vou me entregar, eu vou primeiro me envenenar e vou morrer próximo da tribo Aimoré. Como eu sei que a tribo Aimoré é uma tribo canibal, eles vão se alimentar da minha carne e aí eles também vão morrer e assim eu consigo salvar a família. Bom, primeiro quando o pai da Ceci vê essa proposta, ele percebe que de fato ele gosta muito da Ceci. E aí ele faz uma contraproposta, ele fala, não, até porque a Ceci pede muito para que o pai não aceite isso. Ele fala, olha, então eu tenho uma ideia. Se você aceitasse Deus, se você fosse cristão, eu poderia dar a Ceci nas suas mãos para que você cuidasse dela. Sabe aquela coisa, você nunca foi na igreja, nunca foi numa catequese, mas daí a menina te chama para ir para um retiro, sabe disso? Você não sabe nem quem que foi Judas, quem que foi Jesus. Jesus todo mundo sabe, né? Mas quem foi Madalena, mas aquela menina te chamou para ir para a igreja. Falou, não, com certeza, é Deus aqui no coração, né? É mais ou menos a mesma ideia. Eu até trouxe um trecho, vou ler com vocês esse trecho.
Antes de ler o trechinho, deixa eu já aproveitar para finalizar a história e eu termino com a leitura desse trecho aí que o Dom Antônio sugere ao Peri se tornar um cristão e assim conseguir proteger a Ceci. Bom, na história, se não bastasse a tribo Aimoré, a gente tem o Loredano, que também tá armando essa invasão, também tá tentando dar um golpe no Dom Antônio. Dom Antônio descobre esse golpe e acaba dispensando o Loredano, inclusive o Loredano é morto por isso, mas ainda assim essa tribo Aimoré vai invadir a casa. Então o Dom Antônio faz essa proposta, olha, eu vou colocar vários explosivos dentro da minha casa, quando a tribo estiver totalmente aqui dentro, aí eu vou estourar esses explosivos e pelo menos você não vai ser mais perseguido e vai conseguir salvar a minha querida Ceci. E é o que ele faz. Então, meio a contragosto, mas em nome desse amor e por proteger a Ceci, o desfecho da obra é essa. O pai dá lá uma taça de vinho, ela toma o vinho como se fosse um anestésico, né? Ai, meu Deus, tomei uma taça de vinho, tô bebadinha. E aí, com esse vinho, como ela tá meio sonolenta, o Peri sai com a Ceci, consegue fugir com ela, e o plano do Dom Antônio realmente acontece, a tribo toda invade a casa e ele explode. E aí, logo menos, quando a Ceci tá acordando daquela embriaguez, bem romance romântico dela, o Peri conta o que aconteceu e ela fica muito triste com a história, mas a cena é ela sendo protegida. Aquela mulher branca vai viver na selva, ali com o seu indião Peri. E a cena final é ele montando uma embarcação, um pequeno barquinho ali, uma jangada, no meio de uma tempestade e seguindo bem Lagoa Azul. É essa a ideia da história. Antes de ler o trecho, percebam que a gente tem aqui a figura da Ceci e do Peri como protagonista, aquele final feliz, idealizado, como a gente consegue perceber o tempo todo. Todas aquelas características que eu apontei para vocês, seja do contexto de trazer o índio como um herói, de trazer o índio como uma figura nativa, ou mesmo das características que a gente discutiu, tudo isso é possível enxergar dentro aqui dessa narrativa. Então, pra gente fechar essa primeira obra, um trechinho aí do Peri salvando a Ceci, tá? Bem já no final, ó. Cecília, adormecida sobre a cadeira de espaldar, sorria como se em algum sonho alegre embalasse o seu sono tranquilo. O rosto, um pouco pálido, moldurado pelas tranças louras do seu cabelo, tinha a expressão da suave da inocência feliz. Atravessou o espaço que o separava de sua filha e, tomando a mão de Peri, disse-lhe em uma voz profunda e solene: se tu fosse cristão, Peri. O índio voltou extremamente admirado daquelas palavras. Por quê? Perguntou ele. Por quê? Disse lamentando o fidalgo. Porque se tu fosse cristão, eu te confiaria a salvação da minha Cecília. O rosto do selvagem iluminou-se. Tô rindo porque é bem a hora que você decidir pra missa, fica vendo. Seu peito arquejou de felicidade, seus lábios trêmulos mal podiam articular o turbilhão de palavras que lhe vinham do íntimo da alma. Peri quer ser cristão, exclamou ele. Muito bem. De uma hora para outra ele quer ser cristão para dar uns pega na cristãzinha, né? Mas é assim, esse aqui é um trecho aí da história pra gente analisar. Galera, acho que ficou claro e assim a gente encerra essa primeira obra, o Guarani. Passando para a segunda obra, sem sombra de dúvida, a mais famosa. Iracema, que é o anagrama de América, ou seja, você muda as letras aí, você cria a palavra aqui, ó, América, sim? Porque ela é uma lenda, conhecida como Lenda do Ceará. A gente vai perceber nessa obra o máximo de simbologia, a utilização de nomes com significados relevantes, ao extremo a visão do índio, o resgate do que é lendário, do que é nacional, do que é indígena. Nessa história que começa aí com o nosso casal protagonista centralizado, a Iracema e o Martim. Então, enquanto Iracema é o anagrama de América, Martim faz uma referência a esse deus da guerra, da luta, da força, um branco. Agora nós temos uma situação invertida do que nós acabamos de falar. A Iracema é a Índia e o Martim é o branco.
O Martim, deixa eu só ver se eu trouxe só um trechinho e um exercício. Quero fazer com vocês no final da aula esse exercício também. Bom, pensem o seguinte. A Iracema, ela é filha desse cacique, que é um personagem importante aí nessa história também, que é o Araquém. O Araquém, ele é pai tanto da Iracema quanto do Caubi. Só que a Iracema, ela tem um cuidado, porque a Iracema, ela é a Índia dos lábios de mel. Ou seja, é ela que guarda esse segredo da Jurema. O que é esse segredo da Jurema? Que para começar já é brega o nome, né? Ela prepara uma poçãozinha de ervas, já ouviram falar? Poçãozinha de ervas? Para dar para para essas pessoas que estão lá na floresta, né? Para a tribo dela. Então é ela quem vai para esse lugar e só por ser a Virgem dos Lábios de Mel que ela tem autonomia para preparar esse segredo da Jurema, essa poção. Por isso ela não pode se casar com ninguém, ela não pode ficar junto com ninguém. Inclusive Irapuã, que é um índio que sempre foi apaixonado por ela, nunca pôde ficar com ela, justamente por conta desse dote que ela tem, por ser essa sacerdotisa aí. Acontece que um dia ela tá caçando no meio dessa selva brasileira e ela vê um homem e por reflexo, a hora que ela se vira, ela que tava caçando com um arco e flecha, solta essa flecha na perna desse branco, né? A hora que ela percebe o movimento, ela vira com tudo e solta essa flecha. Super simbólico aí também, né? Essa flecha é como se fosse a flecha do Cupido. Bom, e aí quando ela percebe que ele é uma pessoa inofensiva, eles quebram essa flecha, né? Que é um sinal aí, um sinal amistoso. Aí a Iracema decide levar o Martim, que tá ferido, pra tribo dela. A hora que ele é recebido na tribo, o Irapuã, que é esse cara que gosta da Iracema, já fica meio puto. O que esse cara tá fazendo aqui? Mas o Araquém, que é o cacique da tribo, fala, olha, gente, todo mundo que é recebido aqui vai ser muito bem recebido e tem uma lei. Se a pessoa é nosso hóspede, ela não pode morrer, ela vai ser bem tratada. Tão bem tratada que o Araquém oferece para Martim qualquer mulher ali da tribo. Fala, olha, você pode escolher qualquer índia para você ter uma noite. Adivinha qual é a índia que ele vai escolher? A Iracema. Mas a Iracema é a única que ele não poderia escolher. Bem a gente, né? O único que você não pode comprar é esse que você tem, né? É o filho da puta que você não pode gostar. Ui, não posso falar palavrão, gente. O filho da Furla, da Lourdes, que você não pode comprar, não pode namorar, é esse que você se apaixona. Muito bem. E aí, quando o Martim percebe que ele não pode ficar com ela, ele percebe também que a Iracema teve uma queda por ele. E é fato. Tem um dia, uma cena, inclusive, que a Iracema está preparando a poção e o Martim vai se aproximando. E aí o Martim não sabe o que foi aquilo. Se de fato ele teve uma noite com ela, se ele só teve alucinações sobre aquilo. É transar drogados. Já ouviu falar disso, gente? Enfim, não sei. Já me falaram que é bom. E aí ele tem todo aquele contexto, todo aquele universo ali de criar um estigma dessa Índia, dessa mulher perfeita, que é descrita, como eu disse pra vocês, como uma princesa de pezinho liso, andando por terras o tempo todo, sem nenhum calçado, sim? O Martim, ele faz parte, ele é muito amigo do Poti, que é um cara de uma tribo chamada Pitiguara. Enquanto a Iracema e todo esse clã aí que eu falei pra vocês, faz parte da tribo dos Tabajaras, tá? Então são duas tribos aí diferentes, só pra contextualizar. O Martim não vai ficar pra lá na tribo preso sempre. O Martim é da vida, o Martim não quer raízes. Só que a hora que o Martim tá indo embora, a Iracema decide com ele. Ou seja, a Iracema abre mão da vida dela, do Araquém, do Caubi, que é o irmão dessa Andira, que é o irmão do Araquém, do Irapuã, tudo. Abre mão de tudo pra viver uma vida com o cara que ela se apaixonou, que é o Martim. Quando eles estão saindo, o Irapuã percebe isso e arma quase que uma emboscada, mas o Caubi, que é o irmão, dá uma força e eles conseguem mesmo fugir. Então eles vão viver uma vida, os dois, sempre muito acompanhados aí pelo Poti, mesmo pelo Jacaúna, que é o irmão do Poti, mas nesse núcleo em que eles estão na floresta. Acontece que o Martim não vai querer ficar para sempre preso numa vidinha de casado. Então ele deixa a Iracema e vai viver as aventuras, desbravar as terras, enquanto a Iracema vai ficando cada vez mais triste. O Poti, ele tem um amigo, que é o Japi, que é um cão, e eu coloquei aqui alguns animais porque eles aparecem mesmo na história. Assim como a Jandaia, que é uma ave que fica cantando sempre
lá no pé da palmeira, próximo da Iracema. Bom, o desfecho do livro não é feliz, ele é triste. A Iracema engravida do Martim e ela tem esse filho. Esse filho ele se chama Moacir. E olha a simbologia do nome. Moacir significa filho da dor. Então a Iracema sofre muito para ter essa criança. Tem essa criança, mas ela já está desfalecida. Então quando o Martim se aproxima, o Martim percebe que ela já está lá nas últimas. E ela morre e entrega o filho para o Martim. Aí no pé do lugar onde ela fica enterrada, a gente sempre escuta esse canto da jandaia, né? Como se fosse aí ecoando a tristeza que a Iracema ficou. Um único detalhe aqui que eu acho importante, foi uma questão há um tempo atrás da Unicamp, bem específica, porque fazia parte da lista, do avô do Poti, que é esse Baturité. Quando eles vão visitar esse avô, o avô fala, agora eu posso morrer em paz. Porque o Gavião e a Narceja estão juntos. O Gavião e a Narceja seria a figura aí do Poti e do Martim, ou seja, do branco e do indígena se unindo. Por isso que eu coloquei aqui esse trecho como um trecho importante. Mostrando pra gente essa linguagem miscigenizada, né? Miscigenada. De onde eu tirei isso, gente? Desculpa. Miscigenada. Por quê? Porque ele vai retratar a figura do branco e do indígena se aproximando. Agora, Paty, por que isso pode ser a lenda do Ceará? O que isso representaria como a lenda do Ceará? A simbologia fica clara aqui. A relação que a gente percebe é justamente a ideia de um branco que chega no Brasil, desvirgina as nossas terras e leva o nosso fruto, porque o Martim vai levar o Moacir. Aliás, é a parte do início que ela termina da mesma forma, né? Fechando esse ciclo. Ele tá nessa embarcação levando uma criança, que é o Moacir. Então, qual que é a representação? Por que a lenda do Ceará? É como se o Moacir, o filho da dor, fosse o primeiro brasileiro, nascido aí dessa mistura entre o branco e o indígena. Essa parte ele não errou, né, gente? Porque se tem uma coisa que dá para definir o brasileiro, é dor, é perrengue, é sofrimento. A gente sabe muito bem disso. Mas toda essa história que por trás de um romance romântico tem uma simbologia ligada ao indígena, ligado ao lendário. Espero que vocês tenham gostado dessa. Essa de longe é a mais importante, talvez vocês já conhecessem. E depois eu vou fazer uma questão com vocês sobre essa obra mesmo. Para finalizarmos então essa tríade alencariana de obras indianistas, o Birajara. Sem sombra de dúvida, o menos conhecido, o menos importante para o vestibular, mas o mais esdrúxulo, tá, gente, dos três. Ele vai contar a história do Jaguaré, que na verdade é o Birajara, que se transforma em Birajara, são todos os nomes para o mesmo personagem em determinadas épocas, tá? Jurandiro, Birajara e Jaguaré. Dependendo do grau de conquista que ele tem, ele vai, igual o Pokémon, né? Vai evoluindo, vai recebendo um outro nome. O Jaguaré é um guerreiro muito forte, um guerreiro muito corajoso, que foi prometido desde sempre a Jandira. A Jandira, gente, é uma coitada, não tem outra palavra para falar da coitada da Jandira. E ela é dessa tribo araguaia. Acontece que um dia, nessas caminhadas pelo mundo, o Jaguaré, que é o nosso Birajara, vai encontrar a Si, que é uma índia de outra tribo, e vai se apaixonar por ela. Só que ele tem um empecilho, porque ele tem a Jandira, por quem ele já é, né, desde cedo, desde criança, determinado a casar. Só que, gente, homem vocês conhecem, seja indígena, seja japonês, seja extraterrestre. Pois é, exato. Ele vai ficar no pé da Araci, e aí, inclusive, bem aquele de romance romântico que a gente conhece, ele vai ter que duelar para conseguir a mão da Araci. Então, gente, vejam tanto de concepções no mesmo livro que mistura. Eu tô trazendo uma ideia de um índio, mas um índio que vai fazer um duelo para conseguir a mão da Araci. Bem cavaleiro medieval, né? Ele, obviamente, vai ganhar esse duelo e por isso ele terá a mão da Araci. Bom,
Até aí já tava bem filha da polícia ele, sim? Mas vejam como a situação ainda piora. Quando ele ganha, né, a Aracy como prêmio aí desse duelo, ele vai ter um empecilho que é a Jandira. O que ele decide fazer? Ele pega a Jandira e dá a Jandira de presente para Aracy. Então veja a situação, tá? Empatia, se coloque na situação da Jandira. O cara te mete o pé, luta pela outra e pega você e te dá de presente pra... Não posso falar a palavra? Nem no sonho, mas é o que ele faz. A Aracy, que é muito boazinha, vai falar, não, Ubirajara, não precisa me dar a Jandira de presente. Eu te devolvo a Jandira. A Jandira é um nada. Dá vontade de falar pra Jandira, pelo amor de Deus, Jandira, mete o pé na bunda desse Ubirajara. Mas ela não. Ela é apaixonada por ele e o desfecho da obra, eles vão viver esse casamento triplo aí, né? Onde a Aracy, o Ubirajara e a Jandira vivem felizes. Eu coloquei esse Pajuca aqui porque o Pajuca é irmão da Aracy e ele começa a flertar com a Jandira, meio que querendo que a Jandira ficasse com ele. E ela responde, eu acho que eu trouxe até esse trecho, de maneira nenhuma, eu não vou trocar o meu Ubirajara, que tá me entregando de presente pela outra, tá? Por ninguém. Vamos ler um trechinho para ver se isso fica mais claro. Ó, esse primeiro trecho é onde ele vai ganhar a batalha e vejam como a figura da Aracy é um prêmio mesmo, tá? As outras mulheres são o prêmio de um combate entre os servos de seu amor. Aracy terá a glória, que ela será o prêmio da maior guerra que já viram as florestas. Tá vendo? Ainda é o fodão, ó. A Aracy tá deitando. A Aracy ela vai ser boa mesmo. Por que ela vai ser boa? Porque ela vai ser o prêmio da maior luta. Qual luta é essa? A luta dele. Baixar a bolinha aí um pouquinho do Ubirajara, né? Mas ok. Quando a gente vai para esse outro trecho, é o trecho justamente ó, do Pojucã pedindo aí pra Jandira, Jandira, pra Jandira ficar com ele, falar, abre mão aí do Ubirajara e vamos ser felizes nós dois. E aí, gente, eu acho que nesse momento reflexivo que passamos de quarentena, vale a pena, mulheres, tá? Ouçam aí a dica. Às vezes você tá achando que a situação da Jandira tá muito ruim, mas você passa a mesma situação e se faz de sonsa. Então vamos dar uma melhorada. Olha o que ela passa, tá? Ficaram Jandira e Pojucã em face um do outro. Virgem dos Araguaias, Tupã te reservou para esposo dos mais terríveis dos inimigos de tua nação. O filho do teu sangue será o mais valente dos guerreiros. Tu sentirás orgulhos por havê-lo gerado em teu seio. Tá falando dele também, né? Pojucã, chefe Tocantins, Jandira nunca será tua esposa. Falando dela em terceira pessoa. Não é o Ubirajara o chefe da tua nação? E não te destinou ele para servir a noiva do túmulo ao guerreiro que vai morrer no suplício? Tá vendo? Ele não falou que você vai servir a minha irmã? Então, já que ele tá te dando essa ordem, eu tô te pedindo para que me sirva, né? E olha que ela responde. Ubirajara é o grande chefe da nação araguaia. A sua voz cala-se a palavra dos anciões, a seu gesto curva-se a fronte dos guerreiros, a sua vontade obedecem as tabas, ou seja, todo mundo faz o que ele quer. Mas no amor de Jandira, ninguém manda, nem Tupã. Jandira é noiva de Ubirajara, e se ele não quiser aceitá-la, o Guanumbi a levará para os campos alegres, onde repousam as virgens que morreram. Acorda, querida Jandira. O pior, gente, que eu tenho uma tia que chama Jandira, que é bem uma passadinha, viu? Não sei se ela vai ver isso aqui, acho que nunca, né? Mas enfim, toda vez que eu olho pra ela, eu falo, mas o nome lhe coube muito bem, né? Mas enfim, gente, num momento reflexivo como esse, vamos nos valorizarmos mais, né? Não precisa, tá em quarentena, tá difícil achar gente, tá difícil. Mas não vamos fazer a Jandira não, né? Não vamos dar essa moral para o tanto Ubirajara que tem aí pelo mundo. Mas enfim, pessoal, essa é então a última história de hoje, que a gente volta aqui para falar do Alencar semana que vem, mas olhando aí para as prosas urbanas dele, ok? Não vamos encerrar ainda porque eu quero que a gente feche com um exercício. Aliás, como eu disse para vocês, é uma matéria que aparece muito. Vamos ver esse exercício que é o exercício da Unicamp.
Ele fala assim, ó, leia abaixo a letra da canção do Chico Buarque, inspirada no romance de Alencar, Iracema, uma lenda do Ceará. Vamos ouvir um pedacinho da música. Leva a roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina idioma inglês. Lava chão numa casa de chá. Esse aí pode falar latte que eu tô passando, que fica bonito, né, gente? Com um mímico, ambiciona estudar. Canto lírico, não dá mole pra polícia. Se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. Iracema da América. Muito bom. A questão diz o seguinte, leia abaixo a letra de uma canção do Chico Buarque, inspirada no romance de José de Alencar, Iracema, uma lenda do Ceará. Então vamos ler. Iracema voou pra América, leva roupa de lã e anda lépida, vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês. Lava o chão numa casa de chá, tem saído ao luar, não, com um mímico, ambiciona estudar, canto lírico. Não dá mole pra polícia, se puder vai ficando por lá, tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. É a Iracema da América. Vejam o que a questão do Unicamp pede. Que papel desempenha Iracema no romance de José de Alencar? Ou seja, quem é essa Iracema? E na canção do Chico Buarque? Muito bem. Então, no romance do Alencar, Iracema desempenha qual papel? Ela é a protagonista de uma obra indianista, idealizada, e aí vocês já têm várias referências para falar da Iracema, eu acho que seriam válidas colocá-las agora. Seria válido colocá-las agora. E a segunda parte? Quem é aí na canção do Chico Buarque essa Iracema? É a mesma Iracema indígena? Não. A Iracema é uma mulher, provavelmente uma brasileira, né? Que saiu do país. A primeira parte não pergunta para onde ela foi, eles só querem esse contraponto. Que vocês enxerguem que a do Alencar é a Índia idealizada e a do Chico Buarque é uma brasileira tentando a vida fora do país. Olha a segunda parte da questão. Uma das interpretações para o nome da heroína do romance de Alencar é que ela seja um anagrama de América, isso é, o nome da heroína possui as mesmas letras de Américas dispostas de outra ordem. Vocês já conhecem, né? Isso, já sabem disso. Partindo dessa interpretação, explique o que distingue a referência à América do romance daquela que é feita na canção. Talvez essa seja a parte mais difícil da questão. Então, assim, qual seria essa América? Com certeza essa questão teve um inicial, é óbvio que a gente acabou de falar sobre isso, então é mais fácil da gente associar. Mas que América é essa que a gente tem na Iracema? Bom, essa América de Iracema é a imagem do Brasil. Afinal de contas, aqui a gente está falando da lenda do Ceará, então da construção da identidade nacional. E a América do texto que Iracema voou, da música do Chico Buarque, já é representado por quem? São os Estados Unidos. Por que são os Estados Unidos? Porque a gente tem a figura da casa de chá, voou para a América, ou seja, ela trabalha, ela não domina o idioma inglês, não dá mole para a polícia, né? Como se não tivesse o visto aí, não tivesse o green card, etc. Enfim, a América da música é a América Estados Unidos, representada pela América do Norte. Enquanto a América da obra de Iracema representa a identidade nacional, representa a América do Sul. Seria essa diferenciação presente na prova de vocês. Galera, e aí? Deu para entender bem o Birajara, Iracema, o Guarani? A gente encerra a aula de hoje entendendo bem a primeira parte do Alencar. Vejam a quantidade de coisas que ainda teremos que ver. Mas semana que vem a gente fala sobre o Alencar ainda, mas olhando a prosa dele urbana. Por enquanto é isso. Galera, se tiver dúvida, estarei disponível aí para vocês amanhã. Pessoal, e assim a gente termina a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido muito produtiva. Espero que vocês consigam entender a relação principal desse romance romântico no Brasil.
sobre esse aspecto do indianismo. Se surgir alguma dúvida, logo mais eu tô disponível para vocês no plantão. Espero de verdade tê-los ajudado. Semana que vem a gente segue mais um pouquinho e eu aguardo vocês. Um beijo muito grande, tô morrendo de saudade. Tchau, tchau!